Fala aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é a continuação de uma série que eu tô fazendo. A gente tá passando pelos FIFAs desde o 14, tentando relembrar como era o jogo, relembrar como era o modo Ultimate Team, como eram os gráficos e tudo mais, né? Então agora aqui a gente tá no FIFA 19. Lembrando que já tem gravado o vídeo do FIFA 14, 16 e 17 e depois um vídeo do FIFA 18 e agora a gente está fazendo o do 19. O FIFA 15, infelizmente, eu não tenho aqui comprado na minha conta, então não consegui passar sobre ele. O FIFA 19, ele era bem parecido com o FIFA 18, pelo que eu me lembro, né? A gente tem aqui a Champions League, talvez tenha sido o primeiro FIFA que teve a Champions League como licenciada, né? Esse modo A Jornada aqui eu nunca joguei, talvez na primeira vez entrei para ver como era e depois acabei não continuando. Como não tem nenhuma diferença em relação aos modos de jogo aqui no FIFA 19, eu vou entrar diretamente aqui no Ultimate Team. Bom, aqui no menu do FIFA 19, a gente vê que é um FIFA bem parecido com o FIFA 18, né? Não teve grandes mudanças. Primeira tela aqui central, FUT, objetivos, vídeos do FIFA, né? O canal da FUT Champions, que passava o confronto entre os melhores ranqueados, né, do Ultimate Team. A parte de um jogador também, nada mudou, né? Temos draft, squad battles, o modo temporada ainda presente. Aqui aparecia a seleção da semana, provavelmente essa aqui foi a última seleção da semana do FIFA 19. Um ponto sobre a seleção da semana é que nos FIFAs antigos elas eram muito mais relevantes do que nos FIFAs atuais, né? Tinham cartas da seleção da semana que dava para usar até bem no finalzinho do jogo. Então, toda quarta-feira a gente ficava com uma certa ansiedade para dar ali 2 horas da tarde, para ver qual era a seleção, para poder ver quais cartas estariam disponíveis na Weekend League do final de semana. E a gente percebeu que, com o passar do tempo, né, a EA foi colocando cada vez mais eventos, e com isso a seleção da semana praticamente perdeu o sentido, né? Até bem próximo do início do jogo as cartas já não tem mais uso. Ao meu ver, já que eles colocaram muitos eventos, né, e eles não vão tirar isso porque financeiramente é bom, a evolução das cartas da seleção da semana devia acompanhar, né, os upgrades parecidos com os dos eventos. Porque seguindo as regras antigas de informe, os overalls ficam muito defasados, né, com o passar do tempo e perde muito sentido, né? A gente não tem ansiedade alguma. Para quem começou a jogar mais para frente, de repente do FIFA 20 para cá talvez, sabe que a seleção da semana praticamente não é algo interessante, e em outras épocas era assim muito interessante, era muitas cartas que eram bem usáveis, para falar a verdade. Bom, draft, desafio de montagem de elenco, antigamente ficava nesse modo de um jogador, né? Aqui os modos básicos, né? DME de liga, né? Ainda presente nessa época. Aqui não dá para ver quais são as cartas que recebem, né? Mas segue a mesma linha do FIFA anterior. Você completa, cada liga tem que completar um time inteiro de cada time. E no final você ganha um jogador. No caso aqui do FIFA 19, a gente tinha 3 jogadores para escolher, ou 2, conforme nessa liga aqui. Eu nunca fui de fazer muito esses desafios, não, por isso está tudo aqui em aberto ainda. Aqui na carta de ídolos, né? O Ronaldo Fenômeno sempre sai bem pro final do FIFA. Esse ano não saiu ainda, né? Pelo que eu me lembre. Pelé, Maradona. Que eu me lembre, nessa época ainda era muito usável as cartas de ídolos até o final do FIFA. Atualmente a gente vê que muitas cartas dessa aqui não tem como usar no final do jogo. Os overalls ficam defasados, os atributos defasados. Uma coisa que, ao meu ver, também tem que ser revista aí no game. Mas dá pra gente ter uma ideia aqui do que tivemos de cartas de ídolo no FIFA 19. Em DME, no caso, né? Porque nos packs estavam disponíveis também. Atualmente essas cartas de empréstimo eles colocam como um DME dentro do DME
do Icon, né? Aqui tem os que eu fiz, Blank, zagueiro, era muito bom, Cruyff, nem se fala, Eusébio, Vieira, Ronaldinho, Gullit e George Best. Epidemias de melhorias que antigamente tinham menos, mas pelo que eu tô vendo aqui, começou a ter melhoria da Foot Champions, né? Que no FIFA anterior não tinha ainda. Passando aqui para o online, a gente tinha o Foot Champions, né? A Weekend League, aqui o Division Rivals. Não mudou praticamente nada em relação ao FIFA anterior. Aqui em elenco a gente tem uma noção, né, mais uma vez, como era um time endgame no FIFA 19. Goleiro Neuer, provavelmente era uma boa carta, mas goleiro, os overalls não faz tanta diferença, né? Vai muito da característica de cada um. O Neuer nesse FIFA era muito bom. Aqui na direita o da Costa, do Campeonato Alemão. Eu lembro que essa carta foi muito boa. Boateng aí do Futsal, né? Mais uma vez, conforme no FIFA 18, a gente vê zagueiros com ritmo baixo no endgame do jogo, né? Eu particularmente preferia essa época em relação a como é atualmente. Mesma coisa aqui o Blank, Marcos Alonso, que era a carta aqui da UEFA Europa League, provavelmente aquela que upava, né, conforme ia avançando. Gnabry, Goretzka, né, que está sempre na seleção da temporada do Campeonato Alemão há bastante tempo. Mais uma vez aqui a gente repara que não há uma obrigatoriedade de finta e perna ruim. Eu também gostava mais dessa forma. Respeitava mais as características dos jogadores. Era bem difícil alguém receber um tipo de upgrade desse. Gullit Prime, né? Sempre uma carta muito boa. Atualmente já ficou um pouco defasado em relação a FIFAs mais atuais. Ronaldinho. Marco Reus, jogador do mês da Bundesliga, né? Cruyff. Nessa época, para mim, era o melhor atacante do jogo, era muito bom mesmo. Nesse FIFA 19 também começou a aparecer os atributos da química somado aos atributos de cada jogador, né? Tem ali, por exemplo, como é Falcão, mais 5 em aceleração, mais 5 de pique. Até o FIFA anterior isso não aparecia. Os FIFAs mais antigos, nem essa parte aqui, nem essa tela com detalhamento de cada atributo aparecia. Depois passou a aparecer no FIFA 18. E no FIFA 19 já tinha esse detalhamento a mais da química, que é bem interessante também. Ajuda bastante a gente a entender. Antigamente a gente tinha aqui uns sites como o Futbin para poder entender como ficava o jogador, né, em game em relação a seus atributos. Conforme falei no vídeo do FIFA 18, nessa época a gente tinha que colocar uma carta de preparo físico, né? Ou então descansar o time, né, na partida seguinte, né? Eu sempre preferia ter 2 times, até porque a gente vai acumulando muita carta no jogo e era legal que a gente conseguia testar mais cartas, né? Então eu acabava montando mais de um time para utilizar aí na Weekend League, no Division Rivals. Aqui mais uma vez uma carta de seleção da temporada, Arnold também, Van Dijk. Davi Luiz era muito bom nesse jogo aqui, muito bom mesmo. Eu lembro que ela ficou até um pouco defasada em overall, mas em game eu gostava muito, mantive usando. Alexandro também, foi muito bom. George Best, Pogba, né? Futis, Vieira, Nedved, sempre gostei muito, era fã dele quando jogava. Eusébio também, sempre muito bom. E o Roberto Firmino, essa carta aqui foi muito boa dele também. Um time alternativo que eu também montei, bem parecido, esse aqui já com o Ronaldinho à esquerda. Os volantes que até pouco tempo atrás era a dupla perfeita do FIFA, né? Vieira e Gullit. Carta do Mkhitaryan aqui também muito boa. E as cartas que a gente recebia, né, na Weekend League. Essa carta do Bernardo Silva também foi muito boa. Bom, como eu tenho 2 packs aqui, eu vou abrir eles para a gente ver como que era a animação, né? Bacana a animação. Para mim isso aqui foi só piorando com o tempo. Aqui tudo mesma coisa dos outros FIFAs. Eu sempre gosto de ver essa tela aqui, que eu acho interessante
a gente ter noção de quais cartas a gente mais usou. Se a gente não desfazer do clube, se ela estiver dentro do elenco que a gente está ativo, ela acaba aparecendo aqui. Então dá para ter uma boa ideia em relação a isso, qual foi a carta que fez mais gol, quem deu mais assistência. Os objetivos ficavam bem escondidos aqui, né, no FIFA 19. Não era muito bem explorado conforme hoje em dia. Bom, eu vou colocar uma partida aqui só para a gente relembrar rapidamente como que era o jogo, né? Deixar esse time aqui mesmo. É o primeiro jogo da temporada e seria lindo estrear com o pé direito, com 3 pontos, Caio Ribeiro. Eles estão começando lá de baixo, Thiagão. Mas é claro que a gente espera que as divisões inferiores fiquem para trás bem rápido. Essa aqui é a partida E em ele si, tem né? tudo para ser o De melhor qualquer forma, dá jogador pra em gente ver que o campo gráfico hoje. é Vamos muito ficar de bom, olho. a grama Parece que parece os uma companheiros textura têm muito segurança boa, nele. Ele está uma presente em grama 3D praticamente mesmo. todas as armações ou início O de gráfico jogadas da dos equipe. personagens ainda é muito bom nessa época. Qualidade muito boa pra época. Um jogo de PlayStation 4, Xbox One. Bem legal. A partir de agora, tá valendo. E assim vai jogar o time. Corte bem feito para a defesa respirar aliviada. Patrick Vieira. Muito bom o jogo, né? Eu sei que evoluiu, né? As novas mecânicas de movimentação mudaram bastante. É só caprichar. Ronaldinho. E tá lá dentro. Gol! Mas eu continuo achando o gráfico evoluiu muito pouco de lá pra cá, né? Eu gosto até dessa iluminação aí, o campo me parece mais bem iluminado, a luz natural do que hoje em dia no FIFA 23. Possivelmente a movimentação dos bonecos sempre melhora a cada ano, mas a gente voltando no tempo assim, a gente vê que a evolução não é tão considerável. A gente imagina que 4, 5 anos os jogos vão evoluir mais do que está evoluindo em relação ao FIFA. Caio, a gente conhece esse jogador, ele Ronaldinho parece render sempre é uma muito carta bem bem com esse grupo aí. interessante de... Tá em grande fase, Thiago. Se entende muito bem com os companheiros. Tô reparando que não tem um elástico aqui no FIFA. Não sei se eu não tô lembrando se era diferente, mas não tô achando, não tô conseguindo fazer o elástico aqui. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Gol! Ronaldinho Gaúcho! Boa, ficou igualzinho, Thiagão. Achei até que a gente tinha trocado de narrador aqui no FIFA. Quantos gols ele vai fazer até a defesa apertar a marcação? Bom, pessoal, para fechar o vídeo, a gente vai ver só que se mudou alguma coisa no menu. Essa tela aqui a gente vê que está idêntica já há bastante tempo, né? Desde o FIFA 15, 16, não sei, é a mesma coisa. Aqui o time, uma coisa interessante que eu não lembro se atualmente é assim, a gente por estar jogando fora de casa, fica à direita e à esquerda tá como se fosse o time principal, mas acho que isso aqui mudou. Fora isso, é praticamente a mesma coisa. E nessa tela, uma coisa interessante que eu tenho quase certeza que atualmente não é assim mais, é o overall que aparece na aba de desempenho ser o overall da carta mesmo. Eu lembro que isso não era assim, depois eles corrigiram. Eu acho que voltou a aparecer só o overall comum da carta ouro principal, assim, né? A icon é diferente, mas as cartas normais eu sei que acaba não carregando para a tela do jogo os overalls dela. Bom, pessoal, esse aqui foi o FIFA 19. Né? A gente relembrou aqui como era o jogo, como era o Ultimate Team. Essa é uma série que eu estou fazendo para deixar registrado, né, os FIFAs antigos. A gente tem a questão da mudança do nome do jogo, né, que vai ser EFC. Então são os últimos jogos do FIFA realmente. E também para deixar registrado aqui, porque a EA tem desligado os servidores e a gente não consegue mais voltar nos modos Ultimate Team antigos, né? Então vou deixar registrado também para a gente ter essa real noção de como foi sua evolução com o passar do tempo.
e como foram os últimos jogos da era FIFA aí, que durou mais de 20 anos, né? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou trazer como foi o FIFA 20. Vou tentar trazer nessa série todos os FIFAs até o FIFA 23, né, já que a gente está próximo de lançar o EAFC. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vou trazer muitos conteúdos ainda, né, dos FIFAs antigos e também do EAFC. Vou trazer dicas, trazer coisas que vão ajudar vocês aí no próximo jogo da EA Sports. Até a próxima, pessoal!